A palestra de hoje tem como tema a parábola do reino dividido. Nós vamos utilizar um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 22 a 30. Trouxeram um endemoniado, surdo, cego e mudo. Jesus o curou. A multidão dizia: "Este é o filho de Davi?" Mas os fariseus que estavam ali por perto, ouvindo isso, disseram: "Este não afasta os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios." Jesus, conhecendo os pensamentos dos fariseus, disse: "Todo reino dividido é devastado. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino dos céus. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha." Esta parábola traz para nós muitas informações sobre a obsessão. Muitos de nós podem ter vindo para esta casa de fé através desta necessidade da desobsessão. Nós conhecemos inúmeras famílias, inúmeras pessoas que podem ser afetadas pelo caso da obsessão. E mesmo em outras religiões, nós podemos ouvir assim: "Ué, mas por que você não vai lá no centro espírita?" Porque eu já ouvi falar que no centro espírita, eles podem afastar essa força estranha que está te perturbando. Vai lá, procura... Você já ouviu? Procura ajuda. Vai lá, explica o seu caso. Ah, se você já foi no médico, você já fez exame, você não tem nada, isso aí só pode ser espiritual. Vai lá. Você não conhece aquele centro, o Discípulos do Evangelho? É boa aquela casa. Vai lá que eles vão te ajudar. Alguém já ouviu isso? Vocês vieram aqui por causa disso? Sério? Quem não veio? Eu também vim por causa disso, não é vergonha nenhuma. Eu vim também. Então, nós vamos compreender um pouco sobre isso hoje. Podemos utilizar o livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Ele vai explicar para nós que a obsessão nada mais é do que o ato pelo qual um espírito persegue uma pessoa. Neste caso aqui desta parábola, o espírito, ele enviava fluidicamente efeitos deletérios sobre os órgãos da fala e da visão para prejudicar o obsidiado. Mas o caso da obsessão, ela pode apresentar-se nos casos de loucura e das moléstias que nada consegue curar. Então, muitas vezes, quando nós percebemos aquela pessoa que está completamente transtornada, fala sozinha e vai para um lado e vai para o outro, na rua nós podemos perceber muitas dessas pessoas e também nos hospitais psiquiátricos. Nós podemos perceber pessoas que completamente já se perderam, estão já em casos de subjugação e já não tem mais como tratar, já foram enclausuradas. Mas será que não tem mesmo como tratar? Este escritor afirma que a cura, o remédio ali para o caso das obsessões é justamente afastar o obsessor da sua vítima, como fez Jesus com este caso aqui do endemoniado. Afastando o obsessor da sua vítima, ela pode ficar completamente curada. E é isso que acontece aqui neste centro espírita. Aqui neste centro espírita acontece a doutrinação. É quando o doutrinador está aqui na mesa, juntamente com os médiuns, e ele vai se utilizar do Evangelho do Mestre Jesus para mostrar para este espírito que o que pode nos libertar realmente é o perdão.
Nós precisamos recorrer à assistência da espiritualidade amiga para nos fortalecer, para que possamos operar o perdão da forma que Jesus pediu, perdoar 70 vezes 7. E sim, Erasmo está dizendo que muitos dos que entraram aqui hoje vieram justamente porque estão se sentindo perseguidos e existem muitos espíritos que estão me ouvindo neste momento. Então, sim, para ambos, encarnados e desencarnados, a cura é exatamente o perdão, é recorrer à assistência da espiritualidade amiga, que sabe como proceder para afastar ambos. E nós vamos dizer que os dois estão doentes. Mas aí, neste caso, este escritor diz: não há efeito sem causa. Cada um recebe de conformidade com seus próprios atos. Ele diz que nós vamos encontrar a causa das obsessões no mal que nós tivermos praticado nesta existência ou em outras. Eu costumo dizer aqui um exemplo que está contido no livro inesquecível que nós escrevemos há alguns anos atrás. E naquela ocasião, Erasmo revelou que eu, em outras existências, fui um jagunço, matador de aluguel. E nesta existência como médium, eu recebia muitos obsessores na minha casa. Antes de me tornar espírita, estava completamente perturbada. Foi assim que eu cheguei nessa casa, como doente. Então, eu estava completamente perturbada. Minha menina mais velha, Júlia, pequenininha, ela via e chorava desesperada. E aí as pessoas falam, coitada da Paula, estava sendo obsidiada. Mas vem cá, quem fui eu na outra existência? Eu não fui aquele matador de aluguel? Então, eu não só matava para ganhar dinheiro, como ia além. Eu desejava mexer, eu mexia nos corpos físicos, já com uma tendência para a área da saúde. Mexia, vasculhava, observava as partes dos corpos. Então, isso, imagina o que não causou com as minhas vítimas. Então, estas perseguições estão justificadas pelos erros e pela maldade que eu cometi em outras existências. Então, ele vai dizer o quê? Que esta obsessão se justifica, sim, porque são as minhas vítimas do passado que estão perseguindo este algoz. Então, eles vieram para me perseguir porque eu os prejudiquei no passado. Então, este escritor vai falar que tudo tem justificativa. Nós sempre iremos atrair para bem pertinho da gente aqueles que nós fizemos o bem ou o mal. As pessoas às quais nós fizemos o bem, elas virão para perto de nós, encarnados ou desencarnados, justamente porque querem nos auxiliar. Pelo bem que nós fizemos, são gratos. Mas aqueles que foram prejudicados, que receberam o mal da nossa parte, eles também serão atraídos, mas eles vêm para se vingar porque você o prejudicou. Então, eles fazem isso exatamente porque ainda não aprenderam a amar como Jesus ensinou e principalmente ainda não puderam perdoar o mal que foi feito a eles, da mesma forma que Jesus ensinou. Então, daí aparecem os diversos casos de obsessão. Mas este escritor ainda continua, Eliseu Rigonati afirma que Jesus conseguia realizar as maravilhas que pasmavam o povo em decorrência da sua superioridade moral, do seu alto grau de espiritualidade e também, lógico, porque ele exemplificava com atos o que ele ensinava para todos. Além de tudo isso, esta parábola ainda tem uma importante lição, a da concórdia, da harmonia, dizendo que em todos os campos de atuação, em todos os grupos em que nós estamos inseridos, nós precisamos atuar com concórdia. Se todos os membros deste grupo não estiverem em harmonia, tudo aquilo que estão fazendo pode levar ao fracasso. Vamos imaginar que aqui nesta casa, nós temos diversos grupos de assistência.
Se nestes grupos de assistência as pessoas não estiverem em concórdia, em harmonia, vocês acham que o trabalho será bem realizado? De forma nenhuma. Outro exemplo, se lá em casa os membros da família não estiverem em concórdia, em harmonia, vocês acham que será uma casa onde reina a prosperidade, a fraternidade e a pacificação? De forma nenhuma. Então foi isso que Jesus falou. Em todos os casos nós temos que ter concórdia. Ele ainda falou mais uma coisa, dizendo que nós sempre precisamos analisar os atos das pessoas. Quando nós vamos falar de alguém, pode ser que nós não simpatizamos com esta pessoa, como foi o caso dos fariseus com Jesus. Mas nós precisamos analisar os feitos, as ações. Jesus estava auxiliando, promovendo uma cura. Ele libertou aquele menino endemoniado. Mas eles disseram que Jesus estava fazendo isso por obra do Satanás, do Beelzebu. Beelzebu, que é para nós o símbolo do mal. Mas aqueles que guardam o mal no seu coração, por um acaso podem praticar o bem? Não. Então, logicamente, Jesus não estava sendo impulsionado por Beelzebu. Este escritor ainda fala que os demônios são os espíritos desencarnados que já viveram na Terra. Diz que estes espíritos, eles não conseguem viver cristamente. E precisam ser bem orientados, precisam ser disciplinados, precisa mostrar para eles o caminho que devem seguir, justamente para que encontrem a felicidade e alcancem o reino de Deus. É por isso que nós devemos acolhê-los nesta casa de luz, e aqui eles têm esta oportunidade de se expressarem, de manifestarem seus sofrimentos, angústias, raiva, ódio, vingança, para que possam ser libertos, para que possam receber todas as palavras do Evangelho, já que todos nós somos irmãos, independe de cor, raça, credo e mesmo do plano em que nós estejamos inseridos. Todos têm esta oportunidade de serem orientados e reeducados a partir do Evangelho do amado Mestre Jesus. E vocês me perguntam, mas o que aconteceu na sua casa com todos aqueles obsessores? O meu mentor dizia, abra as portas da casa, permitam que entrem e permitam que eles sintam a luz de Jesus. Vocês não fazem o Evangelho no lar? Vocês não se amam? Você não cuida bem das suas meninas? No Evangelho segundo o Espiritismo, não existe um coração endurecido que não se compadeça das boas ações. E ele dizia, deixe que eles vejam como você sabe amar. Amar as minhas filhas, amar o meu marido. Veja que você se transformou, então permita que eles tenham contato e você agradece aos céus pela oportunidade de aprendizado mútuo. Não foi fácil, não foi nada fácil, porque eles queriam desarmonizar o ambiente, eles queriam desestruturar o casal, separar o casal, eles queriam que as crianças adoecessem, não foi nada fácil. Mas, da mesma forma que todos que estão aqui são orientados a realizar a desobsessão, participar, escutando a palestra para que tenham informações, principalmente para que possam disciplinar-se, realizar a reforma íntima, ter mais fé e condições, a partir das elucidações, de conduzir-se neste momento difícil. Eu também fiz. Outra coisa importante, água fluidificada que trabalha todo o nosso perispírito, limpando de quaisquer influências deletérias. E Evangelho no lar, que abre as portas para Jesus reinar num ambiente fraternal. Desta maneira, nós temos aí todos os passos importantes para tratar a desobsessão. Outra questão, nós falamos que o espírito precisa de assistência aqui, orientação, amparo, resgate. Mas quem vem, o doente que adentra a casa, também precisa de reforma,
precisa de melhoria individual. Muitos podem ter solicitado esta assistência em outros locais, onde não se trabalha com a doutrinação do espírito, mas ao invés disso trabalham com afastamento abrupto. Já ouviram falar disso? Eles não doutrinam, eles aprisionam o espírito. Ficou mais fácil? Já ouviram falar disso? Ele fica preso por um tempo e nós nos sentimos leves e maravilhosos. É o tempo apropriado para que você se restitua e modifique a sua vida moral, psíquica, espiritual. Se neste período eu não me libertei dos meus vícios físicos, cigarro, bebida, sexo em demasia, maledicência, entre outros, se eu não me libertei dos meus vícios, então, físicos e morais, dado algum tempo, ele se solta. E no Evangelho nós temos, encontra a casa varrida e adornada, ou seja, eu não me modifiquei em nada. Aproveitei o período para curtir à vontade. Desta forma, quando ele se solta, ele não vem sozinho. Vem com mais 7 para me perseguirem. E aí as pessoas falam, meu Deus, mas parece que eu estou pior do que antes. A coisa está muito pior e agora o que eu faço? Esse desespero dentro da minha cabeça. Alguém já passou por isso? São muitos pensamentos, eu não consigo lidar. Parece que eu estou ficando louca. Ou parece que eu estou ficando louca, alguém já sentiu? Então, o que foi que aconteceu? Eu não melhorei o meu ser. Eu não modifiquei em nada a minha vida. Quando ele se solta, ele vem acompanhado e aí a turma vai fazer a festa inteira. Não é ele o culpado de toda a situação. Quem é a culpada? Nós precisamos cuidar de nós mesmos. E a espiritualidade amiga cuida de todos, de nós e deles também. Para finalizarmos, nós vamos afirmar que o reino dos céus, Jesus já trouxe para nós. Ele se caracteriza pela prática do bem, observância das leis fraternas e auxílio mútuo. Cumpre que todos trabalhem com boa vontade para que este reino se estabeleça em todos nós. Nós também sugerimos a leitura do Livro dos Espíritos, principalmente num trecho que vai falar sobre pactos, talismãs, para que possamos tirar todas estas pactos e talismãs. Pactos não existem, mas nós precisamos sempre ter o bom pensamento, pensamento elevado, para que de forma nenhuma estejamos nos ligando com maus espíritos que podem se afinizar com qualquer tipo de más inclinações que nós tenhamos. Que fique bem claro que um mau homem que esteja mal intencionado, mesmo se associando com um mau espírito em pensamento, não poderá promover o mal para todos aqueles que estão no bem. Aqueles que fazem a caridade, aqueles que cuidam dos seus familiares, aqueles que visitam os enfermos, aqueles que beneficiam a todos com o seu amor e o seu sorriso. Estes não podem ser prejudicados por maus espíritos, a não ser que estejam passando por provas como as que eu enfrentei. Fechamos então com o rumo certo de Emmanuel, porque este escritor diz: todos nós, espíritos em evolução, temos provações. Cada um é examinado pela vontade superior. Só conseguiremos obter a vitória sobre nós mesmos, fazendo vencer o bem sobre o mal. Sem o toque da tentação, a virtude não aparece. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Você que está me ouvindo, será que você veio aqui nesta casa de amparo e de oração porque realmente estava se sentindo sufocado, aprisionado? Você estava se sentindo perseguido por um mau espírito? Hoje, você já está liberto? Você se sente mais livre? Você se sente mais à vontade com a espiritualidade amiga? Você já se curou do processo obsessivo?
Se não, o que você tem feito para modificar esta situação? Nós trouxemos aqui os 4 passos do tratamento da desobsessão. Vir ao centro, solicitar amparo, assistir às palestras, tirar todas as suas dúvidas para que você possa fazer uma reforma íntima eficiente e preparar esta casa para que ninguém possa desonrá-la. Você vai trabalhar com a água fluidificada e, principalmente, você vai trazer o evangelho para a sua casa. Você vai dividir com seus familiares estas bênçãos de Jesus e vai abrir a sua casa para que Jesus reine, para iluminar todo o ambiente. Nunca maldizer, porque tudo é permitido pela espiritualidade amiga. Todos nós crescemos, nós e eles. Ninguém é perfeito, não existe homem que fique mal pela eternidade. Um dia todos nós seremos bons e que possamos trocar estas experiências. Sim, os obsessores foram saindo de casa um a um, trazendo para cá, se elevando, e hoje, graças a Deus, numa nova fase, a paz e a concórdia reina no meu lar. Eu agradeço a todos por esta oportunidade, para que possamos finalizar, façamos uma prece. Amado Senhor, nós solicitamos a assistência da espiritualidade amiga, que possam inspirar os meus irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Fortaleça, Senhor, os meus amigos encarnados, para que eles possam ter recursos apropriados para a sua edificação pessoal, para que a sua mente esteja voltada ao bem, para que tenham recursos de fé, para que possam seguir Jesus. Forneça também, Pai, para os desencarnados, esta oportunidade de mudar de vida, mudar o rumo da sua trajetória na espiritualidade, recebendo o amparo e a assistência que está sendo oferecida para eles. Que eles possam lembrar de Jesus. Perdoar é o melhor caminho para a libertação de ambos, porque só o amor pode salvar todos nós. Eu solicito, Pai, que estes fluidos sejam enviados para minha mãe, que mudou de plano, em memória de Márcia, com toda a minha gratidão. Agradeço a Erasmo por mais este trabalho de luz. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento.